Bom dia a todos irmãos e irmãs do Dharma, Amitabha. Hoje continuarei a expor para vocês o conteúdo do livro Sendeiro à Buddhidade, do Venerável Mestre Yin Sun. Na vez anterior comecei a explicar sobre a verdade do sendeiro. Hoje seguirei aprofundando neste assunto, explicando sobre os 3 estudos. Sendeiro à Buddhidade, capítulo 4. Os 3 estudos, stanza 80. O primeiro, o Shila fortalecido, é a mente pura para a melhoria. Protege a mente para que não cometa falhas. E para cada uma destas obtém-se a liberação. Na explicação da verdade do sendeiro, o sistema do nobre sendeiro óctuplo é o mais completo. No entanto, agora vou falar sobre os 3 estudos, até chegar ao estudo da sabedoria, e depois irei descrever o nobre sendeiro óctuplo, para esclarecer a coerência do sendeiro ensinado pelo Buda. O estudo dos preceitos. Falando inicialmente do Shila fortalecido, Shila é um termo em sânscrito traduzido como preceito, e que significa pacificador, refrescante, etc. Geralmente, quando se ouve falar em preceitos, logo se lembra de regras, que na verdade são regulamentos estabelecidos e que variam conforme o período de tempo, o local e as circunstâncias. Mas o que importa é a essência verdadeira dos preceitos. Parar a maldade e praticar a bondade são as funções da força dos preceitos. De acordo com a intenção original do Buda, os preceitos certamente não são apenas para restringir por meio de um sistema de regras, mas também são para obter a pureza a partir da mente. Uma mente perturbada e aflita faz o incorreto e pratica o mal, e então arde em agonia, aflição, preocupação e arrependimento. Se mantiver os preceitos com a mente pura, não precisará se arrepender, e sem arrependimentos poderá obter a paz e felicidade. Por isso, preceito também significa refrescância. E além disso, a mente com perturbação e aflição é como solo coberto de espinhos, onde certamente não nascerão bons grãos. O solo da mente com os preceitos puros é como o solo tratado e sem ervas daninhas. Neste sim, os brotos da virtude poderão germinar e se desenvolver. No entanto, como é possível purificar a mente? Isto é possível através da confiança no refúgio, partindo da convicção profunda, compreensão profunda e do desejo pela felicidade ou votos sinceros, tem-se a convicção na joia tríplice e nas 4 nobres verdades. Podendo realmente manifestar a mente da convicção, então obterá a pureza da mente. Por isso se diz que a convicção é a essência da mente pura. É como a pérola que purifica a água, que é capaz de purificar a água turva. A partir desta convicção pura, gera-se a força que detém o mal e que faz o bem, que é geralmente referida como essência dos preceitos. Por isso, quando se fala em receber preceitos, sejam os preceitos de Upasaka e Upasika para leigos, ou os 8 preceitos, que são uma parte dos preceitos monásticos, admirados e praticados por leigos. Sejam os preceitos de Shramanera ou Shramanérika, ou os preceitos de Shikshamana, que são uma parte dos preceitos de Bhikshuni, admirados e praticados por Shramanerikas, ou sejam preceitos de Bhikshu e Bhikshuni. Todos começam com os 3 refúgios para então receber os preceitos. O trecho do refúgio que diz eu, Upasaka ou Upasika, faço o voto de refugiar-me, etc., é denominado de obtenção dos preceitos. Posteriormente, para concretizar formalmente tal evento, a obtenção dos preceitos de Bhikshu e Bhikshuni foi reformulada, tornando-se nos 4 Karma Vachana,
cerimônia de ordenação monástica completa. No entanto, se não houver convicção pura, mesmo que participe desta cerimônia, não obterá os preceitos. Por isso, os preceitos são a mente pura que vem da convicção profunda. Da pureza da mente surgem os votos que induzem a força para a melhoria, a qual tem a função de proteger a própria mente, para que ela não cometa falhas. Preceitos também são denominados de regras e normas de conduta. O termo em sânscrito, samvara, se for traduzido literalmente, deve ser entendido como proteger igualitariamente. E a tradução do seu significado é regra e norma de conduta, que recebeu o nome pela sua função de prevenir, cometer erros e maldades. As normas de conduta possuem 3 categorias. Primeira, quando o conhecimento verdadeiro se manifesta, mediante a sabedoria que afasta das aflições, então obtém-se a conduta comum ao sendeiro, ou conduta sem fluxo. Segunda, quando a mente da concentração se manifesta, mediante a concentração que afasta das aflições, obtém-se a conduta comum à concentração. Terceira, quando a convicção pura, convicção na joia tríplice, nas 4 nobres verdades, se manifesta, faz-se o voto para estudar e cultivar o Buda Dharma, como discípulo leigo ou monástico. Então obtém-se a conduta distinta da liberação. Em relação à purificação e à refrescância, estas 3 categorias são preceitos. Todas iniciaram como regras e então se tornaram na essência da regulamentação dos preceitos. Em relação à conduta distinta da liberação, obtida a partir do refúgio e da convicção, os preceitos pertencem aos seres humanos. Estes ou são homens ou são mulheres, ou são leigos ou monásticos, ou são adultos ou crianças. Devido às relações sociais, aos modos de vida, à força física, etc., serem diferentes, o Buda formulou regras diferentes, tais como os 5 preceitos, os 10 preceitos, etc., que fazem com que os praticantes sigam os comportamentos ou condutas corporais e verbais que detêm o mal e fazem o bem. Portanto, tais regras são denominadas de pratimoksha, que significa preceitos distintos para a liberação. Quando estes são recebidos e mantidos, um por um, pode-se obter para cada falha a liberação. Em geral, aqueles que enfatizam os preceitos como normas, em sua maioria dão mais importância aos regulamentos, negligenciando a essência dos preceitos. Esta que o Buda falou que é a capacidade de purificar a mente. Antigos mestres da escola Chan, quando falam dos preceitos fundamentais, enfatizam a purificação da mente e o conteúdo da integridade moral. No entanto, a pureza da iluminação, que é enfatizada tendenciosamente, também não é algo que a maioria das pessoas consegue obter. Na verdade, no Buda Dharma, pela convicção é possível de se adentrar, e a convicção é a origem do sendeiro. A convicção pura, verdadeira e sincera, e o voto de estudar e praticar o Buda Dharma são exatamente as raízes do estudo dos preceitos. Estanza 81. Os 5 e os 8 preceitos para os leigos são como explicados anteriormente. Dentre os preceitos recebidos e mantidos pelos discípulos leigos, existem as normas de conduta para estar próximo e servir a joia tríplice, que são os 5 preceitos dos upasakas e upasikas. E também existem as normas de conduta para estar próximo e residir, que são os 8 preceitos para leigos que almejam praticar os ensinamentos para monásticos, praticados e mantidos por um dia e uma noite, ou por curtos períodos de alguns dias, semanas ou até meses.
Estes são como foi explicado anteriormente no Dharma comum aos 5 veículos. Os 5 e os 8 preceitos são, originalmente, preceitos dos discípulos leigos do veículo Shravaka. Estudá-los e praticá-los com a mente da renúncia e recebê-los e mantê-los com o propósito da liberação do nascimento e morte é praticar o método dos preceitos transcendentes. Contudo, se estudá-los e praticá-los com a mente da melhoria da vida e recebê-los e mantê-los com o propósito de buscar e obter a paz e a felicidade das vidas presentes e futuras, então a prática dos preceitos torna-se no método do veículo humano celestial. Há quem considere que os 5 preceitos são métodos apenas do veículo humano celestial, porém, esta afirmação é incorreta. Hoje falei sobre os 3 estudos. Na próxima vez vou seguir explicando sobre o estudo dos preceitos. Este era o conteúdo do Sendeiro à Buddhidade que queria compartilhar com todos vocês. Amitofo.